Muito boa noite, galera. Nesse vídeo aqui eu irei falar sobre os piores programas no qual eu já tive com GPs. Como a galera que me acompanha aqui sabe, tem ótimas profissionais no ramo, gosto muito de sair com elas. Grande parte dos programas que eu fiz, bota aí 90% deles, até mais um pouco, assim, 95% foram perfeitos. Só que nem tudo sai perfeitamente em todos os casos, né? Eu irei separar tópico por tópico, irei começar pelo primeiro. No primeiro eu estava andando pelo cabaré, e nisso, caminhando por lá e tudo mais. Naquela época eu era bastante inexperiente, isso daí deve ter por volta de quase 5 anos atrás, bota aí uns 4 anos e meio. Tinha uma GP que era daquele tipo de perfil que era muito simpática, ali do lado de fora e tudo mais. Porém, passei ali, se eu não me engano, 3 vezes. As 2 vezes ela ficou, tipo, me perturbando para ir com ela e tal, querendo puxar conversa. As 2 vezes eu resisti e passei batido, assim. Só que na terceira eu resolvi dar uma atenção. E era uma mulher, assim, bem bonita na época, que fazia meu estilo e tudo mais. Aí fui, troquei uma ideia com ela, subi. Nisso que ela conseguiu fazer com que o cliente subisse, no caso eu na época, ela mudou completamente. Ficava regulando posições, ela não ficava naquela posição de quatro, só ficava de frente, de perna aberta. E te sente uma sensação tipo horrível de total onipotência. Vale lembrar, tipo, pra rapaziada que tá começando no ramo, até pros mais experientes, quando vê que uma mulher afobada assim demais, quer subir algo a qualquer custo, pode ter certeza que é furada. Agora eu irei para a segunda. A, se- a segunda, o segundo pior programa, né, desses programas ruins aí que eu fiz. Eu estava sozinho no mesmo local na época, no mesmo cabaré. Deve ter por volta de 1 ano essa história. Nisso que eu estou andando por lá, achei uma GP por ali, troquei uma ideia com ela, negociei e subi. Chegou no quarto, ela não fazia tipo nada do que eu queria, era toda robótica, não deixava dar tipo tapa na bunda dela, não deixava puxar o cabelo. Era tipo um robô ali na cama. Tu via claramente que ela torcia para que o tempo passasse logo, tipo uma parada bem escrota, sabe? E tem um amigo meu que ele também teve a infelicidade de sair com essa GP e ele me contou a mesma coisa. Nós nos compreendemos totalmente depois dessa história bem chata que nós dois passamos e tudo mais. Aí agora eu vou para o terceiro. O terceiro já foi em outra casa que eu frequento. Uma que eu frequento até hoje, inclusive, não tenho nada do que reclamar. A casa é excelente, o nível das mulheres, o tratamento que elas dão para mim, para os clientes que frequentam a casa. Tem até um amigo que frequenta também. Só que nessa época eu estava começando a frequentar essa casa e não tinha malícia em relação a determinados tipos de comportamento. Teve uma que tu via que a mulher não tratava assim mal, mas tratava meio que forçado, apenas porque eu estava puxando assunto com ela e ela respondia de uma forma neutra, vamos dizer assim, meio que forçando simpatia. Eu me deixei levar pela beleza dela, subi para o quarto e nisso ela era cheia de nome, eu tô aqui, regulava posições também. E assim, não me deu vontade de fazer mais nada ali depois disso. Foi tipo assim, é ridículo demais. Agora eu vou para a quarta. A quarto programa ruim assim, separando assim por tópico. Esse quarto, se eu não me engano, foi nesse mesmo local que eu fui algumas vezes, alguns anos atrás. Esse mesmo cabaré, no caso. Foi aquele mesmo problema de eu selecionar mal, porque essa história também tem muitos anos atrás. E nisso eu não soube filtrar direito a GP que eu iria subir. Vale lembrar que geralmente os programas ruins acontecem quando o cliente é inexperiente ou ele não sabe filtrar ainda o comportamento das GPs, conforme acontecia muito comigo assim. Estou andando por lá, pelo cabaré no caso, e tinha encontrado uma GP que a GP era bem bonita.
Subi com ela, fomos para o quarto. Não deixava fazer nada também. E ela fez até uma crítica que eu achei, tipo, muito ridícula da parte dela. Isso aí nunca tinha acontecido, foi a única vez que eu passei por essa situação totalmente constrangedora. Eu costumo ter muita higiene mesmo, nas regiões íntimas e tudo mais. E ela simplesmente criticou porque tinha um pouco de pelo na minha parte íntima. E sendo conforme eu disse, é uma parte que eu cuido muito bem, mas isso não vem ao caso. E a mulher também era muito escrota, não deixava fazer nada e tal. Fiquei desanimado completamente e saí de lá, tipo, sensação de total onipotência, assim. Aí esse foi o quarto tópico, agora eu irei para o último. O quinto também foi uma situação bem chata também, no qual eu passei assim. Nesse dia eu estava mais no... se eu não me engano, é o que eu frequento até hoje. É o que eu frequento até hoje e tal. Inclusive até saber o amigo meu dele não ir com essa mulher, porque ela tem um corpo assim bem bonito, aquelas mulheres bem corpudas, vamos dizer assim, né? Aí eu tinha ido com ela, se não me engano, há mais ou menos um mês atrás, ou quase um mês mais ou menos. Nisso foi uma falta também de leitura minha. Eu até comentei com um amigo meu que depois dessa eu ia filtrar muito bem a GP antes de subir. Pois ela embaixo já, conversando com ela no salão, ela já meio que fazia um certo charme assim pra cumprir algumas coisas que eu queria, dando desculpinha que estava usando aparelho e etc. Mas me deixei levar pelo corpo dela. Subimos, né, para o quarto, e nisso que subimos ela também era cheia de frescura, cheia de nome toque. Não deixava ter aquele sexo, vamos dizer, aquele sexo bem profundo mesmo, aquele sexo bom, sabe? E é isso. Mas conforme eu comentei no vídeo que eu falei sobre perrengues, assim como nos casos dos perrengues, quando for um programa ruim, quando for sair com uma GP, homens, nunca reajam, porque vocês nunca sabem quem está por trás delas ou que elas se envolvem fora desse tipo de ambiente. Enfim, o Hammer é muito bom. Existem muitas mulheres lindas que fazem a parada direito, porém nem tudo, conforme eu sempre falo, são flores, né? E é isso aí, esses foram os 5 piores programas que eu já peguei. E é isso. Quem gostou dá um like aí. Fui.